Em 2015, o jornal Sunday Times, o jornal britânico, ele realizou um estudo que eu achei muito interessante e muito pertinente para a nossa conversa. Ele apontou que o medo de falar em público, ele é maior que o medo da morte. Que é uma estimativa aí, palavras fortes, né, emitidas pelo jornal. E aí eu queria entender, né, como é que eu faço para superar o medo de falar em público? Existe um caminho? Porque falar bem a gente sabe que importa. Já definimos isso. Mas como é que eu faço quando não é nem que eu não sei falar bem, é que eu tenho medo de falar? Boa. Primeiro a gente precisa entender de onde vem esse medo de falar em público. Né? Isso é um processo do nosso corpo, do nosso cérebro. Né? Não é só assim, nossa, estou diante de pessoas, estou com medo disso aqui. É o nosso cérebro que dá alguns sinais para a gente. Esse medo de falar em público, ele está bastante associado a um medo de desconhecido, de uma situação que para mim não é familiar. O nosso cérebro está aqui para nos proteger. Então, proteger de riscos, de situações aí em que a gente é colocado em risco. Então, por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua e aí eu escuto uma buzina, o que eu faço? Eu vou pensar, não, essa buzina, deixa eu ver, pelo barulho tá meio longe, será que eu preciso correr? Não, não vai fazer isso. Vai escutar a buzina, você, sai correndo. É algo instintivo, é uma reação que a gente tem para garantir a nossa sobrevivência. Eu sei que eu tô diante de um perigo iminente, eu escutei uma buzina, alerta, preciso sair daqui. O medo de falar em público não é diferente disso. Quando a gente se coloca numa situação que é desconhecida, uma situação que não é familiar, uma situação como essa de falar diante de pessoas, uma situação que eu imagino que eu vou ser julgada também, eu vou ser avaliada, para o nosso cérebro, isso é como se fosse uma situação de risco iminente. Então, nós acabamos com isso, o cérebro acaba fazendo alguns processos que nos coloca numa situação ou de congelamento, ou eu quero fugir, ou eu quero atacar, ou eu congelo. Por isso que quando a pessoa ela tem a glossofobia, que é uma fobia mesmo, é uma fobia social e que precisa ser trabalhado, tratado. Essa pessoa que tem um medo, esse pavor de falar em público, ela pode ter essas reações. Ela pode ter um congelamento, então, na hora de falar, eu sei o que eu tinha a dizer, eu sei esse conteúdo, eu sei o que eu tinha para falar aqui, só que chega na hora, trava, congela, tudo dá um branco, não sei o que aconteceu. Tô fora de mim, não sei o que aconteceu. Tremor nas mãos, palpitação, então aumento da frequência cardíaca, suor nas mãos. Tudo isso é reação do nosso corpo diante de uma situação de perigo. E aí, lógico, né, esse medo está relacionado a uma série de coisas que eu já até mencionei aqui com você. O medo do julgamento, o que as outras pessoas vão pensar, o medo de errar, medo de dar o tal do branco. E aí você me perguntou, mas tem jeito de lidar com isso? Tem jeito de tratar? Tem jeito de perder o medo de falar em público? E aí o primeiro ponto que eu trago para quem estiver aqui assistindo a gente e vive essa dificuldade é justamente transformar essa situação que hoje é desconhecida para você em algo mais familiar. Então é preciso a gente dar algumas informações para o nosso cérebro que aquela situação não é de risco de eu não vou morrer. Porque eu estou diante das pessoas, eu vou sair viva disso daqui, espero que sim. Então, quando você começa a ter algumas pequenas inserções de falas em público, você começa a tornar esse ambiente menos desconhecido para você e para o seu cérebro. Mas você sabe, né, que acho que o maior problema mesmo de falar em público é que normalmente a pessoa se toca, ou ela se vê à frente desse problema, não é com um prazo, não é, eu vou falar em público daqui 6 meses. Meu TCC é semana que vem. Eu tenho uma reunião da empresa que tenho que fazer uma apresentação para a diretoria inteira. Eu tenho que fazer o trabalho na frente da sala inteira, né? Sim. Então as pessoas precisam resolver um problema muito grande num prazo muito curto, na grande maioria das vezes. Provavelmente quem tá vendo isso daqui deve estar, meu Deus, eu tenho que apresentar o trabalho agora de fim de ano e me dá uma solução aí de 5 dias. E não é tão fácil, né? Preparação é o primeiro ponto. É isso que você trouxe, né? Então, assim,
Se eu tenho um TCC, que eu sei que eu estou fazendo a faculdade, uma hora vai chegar esse TCC. Eu não poderá... Eu tenho um vídeo no canal que eu dou algumas orientações, como preparar o seu TCC, como preparar o material visual, como treinar e tudo mais. E tem gente que comenta assim, meu TCC é amanhã e eu tô aqui desesperada. Não, peraí, amanhã? Vamos ver, milagres a gente ainda não tá fazendo aqui, né? Mas é isso, preparo. Já é uma forma de você se sentir mais seguro, você se preparar e saber se preparar. Ah, não, eu preparei fazendo os slides. Ok, tudo bem, você tem lá os slides, mas você já se viu falando sobre o assunto? Porque quando a gente se vê, se escuta falando, é diferente. Eu tenho lá o que eu tenho a dizer, mas o como dizer, às vezes a pessoa nem sabe. Ela não se conhece. É importante a gente entender qual que é o nosso perfil de comunicação. Né? Como é que é o meu jeito de falar? Como eu vou trazer esse conteúdo para as pessoas? É uma reunião de trabalho? Eu preciso apresentar os resultados de um projeto? Eu sei que os resultados são esse, eu vou usar esses slides, eu vou apresentar esses gráficos, mas e se eu treinar isso daqui? Deixa eu treinar isso daqui para ver como que eu vou conduzir? Porque o como faz diferença. Se a pessoa deixa para improvisar, especialmente a pessoa que tem dificuldade de falar em público, que já sabe que tem essa trava, porque tem pouca experiência com isso, grande parte dessa dificuldade vem da experiência que é pequena. Se essa pessoa deixa para improvisar, o improviso é só mais um elemento para aumentar o estresse dessa pessoa. Então, além de estar vivendo tudo isso, eu ainda vou improvisar, deixa para ver na hora o que vai dar. Não dá, gente. Eu lembro muito de trabalhos da faculdade, de pessoas irem apresentar, que a pessoa vai lá falar na frente da galera, abre uma... Eu gosto de falar que é dar o Alt Tab, é mudar, abrir uma aba nova, assim. E a pessoa começa a falar uma coisa, aí abre uma aba nova, aí abre uma aba nova, aí abre uma aba nova, e no final do dia você não sabe mais do que essa pessoa tá falando. É tipo reunião, quando o chefe tá falando sobre o financeiro. E ele, gente, não, é porque você vê que isso aqui aumentou, tal, por causa do filme da Barbie e tal. Gente, o filme da Barbie, vocês gostam do Ryan Gosling? Pô, achei ele tão maravilhoso em Driver. O papo não é sobre isso. A gente não tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre o financeiro. Por que a gente veio pra cá se o foco daqui é isso? Então você vendo que a pessoa vai entrando nessas abas e no final do dia você fala, o que ela falou? Eu falo, não sei, velho. Falou tanta coisa que uma hora você desliga, né? Total. Eu falo muito isso de podcast, assim, porque eu vejo muito bem quem é o convidado que manja, se comunicar bem, e o cara que não manja. E às vezes o conhecimento técnico, ele não é tão claro quanto o conhecimento de se expressar, né? Então você vê o cara que ele é muito bom no que ele fala, mas ele precisa ficar abrindo abas, vai para um assunto, volta e esquece do que ele tava falando no começo. E tem um cara que às vezes talvez não seja tão técnico, mas ele sabe se expressar tão bem que ele é uma linha reta, né? E eu tenho uma coisa que eu não sei se você consegue explicar, que eu nunca fui uma criança tímida, por assim dizer. Mas eu sempre me expressei, eu sempre me comuniquei, mas eu nunca tive como é que eu posso falar? Um mega treinamento, alguma coisa assim que me foi preparando pra falar em público e tudo mais, mas eu ainda tenho medo de situações, sabe? Então, eu sei me expressar bem, eu sei falar bem, eu sei fazer apresentações, eu faço palestra, faço vídeos, faço podcasts, mas eu ainda tenho esse receio, às vezes, de falar em público, porque eu acho que talvez seja o que me prepara. Boa. Saca? Eu tenho muito essa coisa do... Pô, eu não posso, uma vez eu fui fazer uma palestra pra 5.000 pessoas antes de uma apresentação da Anitta. Então, sabe, as pessoas estão prestando atenção, então eu preciso falar bem nesse momento, que é o que eu tenho. Então eu estava receoso, então isso me fez me preparar mais, me fez ter que me concentrar, preparar o que eu ia falar, preparar texto, como eu ia falar, Então, mais ou menos onde eu quero chegar é, esse medo, ele nunca vai embora da gente, né? Nunca vai embora. Por mais treinado que a gente esteja, né? E você acabou de dar uma resposta fantástica para quem precisa trabalhar esse medo, que é justamente transformar o medo em algo que é paralisante, muitas vezes, para a pessoa, em o oposto disso, em algo que mobilize. Então, você acabou de me dizer, tem situações que eu tenho um pouco mais de receio e isso é o que me ajuda a preparar. É isso. Quando a gente entende que também ali atrás daquele medo existe um desejo, né? Porque quando você se vê numa situação que é importante para você, uma situação que você sabe que para você vai dar vai te colocar num outro patamar profissional, na tua carreira, você sabe que aquilo ali é algo que você deposita um desejo. Então, é natural a gente ter esse frio na barriga. Quando parar o frio... A artista fala muito isso. Quando parar o meu frio na barriga, meu filho,
é porque eu tô no lugar errado. Então, transformar esse medo do, que os outros vão pensar, nossa, eu vou me dar mal, né? Em algo assim, puxa, peraí, eu tô sentindo esse frio na barriga? Parece, então, que tem algo aqui que me mobiliza. Tem algo aqui que é importante para mim. Então, deixa eu cuidar disso daqui que é importante. E é isso que você faz. Intuitivamente ou não, é isso que você faz. Então, assim, esse lugar é importante para mim. Deixa eu cuidar melhor para eu me ver satisfeito na minha performance. E isso vai alimentar as próximas situações. Então, numa outra situação que você for falar para 5.000 pessoas, você já vai ter esse histórico. Nossa, me preparei, foi legal, tive um bom feedback, isso foi importante para mim, então vamos continuar? É isso que coloca a gente em movimento. Agora, o que não dá é para a pessoa evitar. As pessoas que têm mais pavor de falar em público, elas vão evitando situações de comunicação. E olha, eu estou falando aqui, a gente está falando do falar em público, não é somente para quem tem grandes públicos. Quem está no palco, quem está dando palestra. Quando eu estou numa reunião de trabalho, eu já estou falando em público. Esse público, às vezes a pessoa tem mais dificuldade com grupos pequenos do que com grupos grandes, com pessoas conhecidas ou desconhecidas, e aí cada um vai identificar onde estão esses medos. Qual que é a situação que é mais desafiadora para mim? E o que é importante? A gente começar a se dessensibilizar aos poucos. Então, eu não vou sair de uma situação em que eu não falo para ninguém, tenho vergonha até de fazer um story no Instagram, para uma situação em que eu vou começar a falar para 200 pessoas. Então, de repente, eu começo a fazer algumas pequenas entradas. Uma reunião que eu nunca falo nada, que eu entro mudo, eu saio calado. Será que, de repente, se eu começar a pontuar alguma coisa, a fazer uma pergunta, que foi pensado antes? Isso, para a carreira, muito importante a gente colocar. Porque eu vejo que muitas pessoas têm, tecnicamente, pessoas excelentes. Pessoas que poderiam contribuir muito mais no seu trabalho, nas suas interações. E essas pessoas, elas não são vistas porque elas não abrem a boca. E isso é um desperdício. Ainda mais com a era digital, em que praticamente todas as profissões aí, elas podem se inserir no digital. Tanto que tem de gente aí fazendo curso, se divulgando seus produtos, os seus serviços. Então, tudo isso é falar em público. Então, a minha orientação maior para quem tem essa trava é se dessensibilizar aos poucos. Eu vou começar aqui, eu vou me apresentar para umas 5 pessoas do meu grupo, que eu me sinto confortável para poder receber um bom feedback dessas pessoas. Como é que foi a minha apresentação? Como foi a minha colocação? Estou numa reunião de trabalho, nunca falo nada. E se eu já sei qual que é a pauta, já olhei antecipadamente, e se eu colocar uma pergunta aqui? E se eu fizer um comentário? E se eu fizer um comentário em cima da fala de um colega? Olha, interessante isso que o fulano trouxe, inclusive eu considero que a gente pode ter um direcionamento assim, 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 sabe? Isso tudo é você se colocar em situações de comunicação, de exposição da sua fala, em doses homeopáticas, porque você vai aos pouquinhos até chegar na hora em que você está aqui diante do Edson Castro, do Manual do Homem Moderno, falando para milhares de pessoas. Então, é um caminho que a gente traça. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar e não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!